Boa noite a todos. Meu nome é Lisandra Oliveira, sou enfermeira. Estou hoje contribuindo lá no Hospital Barão do Sena, junto à gestão, e também sou enfermeira assistencial da UTI pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre prevenção de infecção de corrente sanguínea, tá? Gostaria de agradecer a participação e que bom a gente poder compartilhar, né, informações, evidências científicas para o crescimento da nossa categoria, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui junto com vocês, para que a gente possa sair compartilhando, né, as informações. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, aumentando. Então, vejam só, hoje a gente vai conversar, né, sobre as boas práticas na manipulação e na manutenção do catéter venoso central, tá? E quais são as principais indicações desses catéteres venosos centrais? O catéter venoso central, ele é um catéter que pode ser instalado de forma cirúrgica, como também a gente já tem, né, a habilitação de enfermeiros que fazem a inserção de catéter, né, centrais por via periférica, que são os PICs, né? Então, quais são as indicações desses catéteres de longa permanência? Primeiramente, quando o paciente ele precisa ter um internamento prolongado e um tratamento prolongado também. Seja no uso de antibióticos, né, por mais de 10, 15, 20 dias, como também na utilização de medicamentos que são as drogas vasoativas, né, que precisam, muitas vezes, o paciente passar um tempo prolongado fazendo uso delas. Então, claro que para que a gente possa prevenir, né, a punção de forma frequente, a inserção do catéter central é muito bem-vinda. Outra indicação também é o uso de medicamentos vesicantes ou hiperosmolar. Então, esses medicamentos, eles podem lesionar facilmente o vaso, né? E quando a gente tem, vamos dizer assim, esses medicamentos, eles fazem, a gente tem o transbordamento, né, desse medicamento, então a gente pode ter lesão, né, de tecido, de pele. Então, isso são muito danosos. Então, o ideal é que a gente possa estar inserindo num catéter com maior segurança, tá? E outra indicação também é quando esse paciente realmente ele não tem condições, do ponto de vista clínico, de inserção de acessos venosos periféricos. Então, a gente vai precisar utilizar a inserção do catéter venoso central, tá? Então, essas seriam as principais indicações, né? Algumas cirurgias de grande porte, onde a gente vai precisar, né, ter um balanço hídrico muito rigoroso, também a gente tem essa indicação do catéter venoso central, né? Então, hoje a gente não consegue mais pensar numa terapia intensiva, numa sala de recuperação, onde acontecem cirurgias de grande porte, sem a presença do catéter venoso central. Então, hoje ele é uma ferramenta, né? Ele é um dispositivo muito utilizado no nosso contexto. E ele é muito bem-vindo. Entretanto, tudo na vida tem os dois lados da moeda, né? Então, a gente também tem as complicações que a gente chama as infecciosas locais, né? Que são devidos ao processo de inserção desse catéter, como também as complicações sistêmicas, que podem ser advindas da inserção desse catéter, né? Que é justamente a infecção de corrente sanguínea. Também estudos mostram que o uso do catéter, ele aumenta a morbidade, né? Na hora que a inserção desse catéter eu posso proporcionar ao paciente outra comorbidade. A mortalidade também, devido ao risco de infecção, ela aumenta na medida que é inserido o catéter venoso central. E com isso, se eu aumento a morbidade, eu também vou ter um aumento do tempo de internação hospitalar. Então, o catéter é muito bom? Quando a gente utiliza e mantém ele de forma correta, né? No seu tempo certo, da forma certa, e assim proporcionando maior segurança ao paciente, como também a nós profissionais, né? Então, vamos pensar, o que, do ponto de vista clínico, né, no exame físico do enfermeiro, ele pode observar a presença de infecção desse catéter venoso central.
A primeira coisa que a gente vai ter, vamos pensar nos sinais clássicos de infecção, né? Dor, rubor, calor. Então, a gente vai ter o eritema, o edema, a induração, o endurecimento, a presença de secreção e, muitas vezes, a presença de febre sem causa realmente aparente. Ou seja, faz o raio-x, não tem pneumonia, faz a coleta de urocultura, também a gente não tem a presença de infecção urinária. E aí, o vilão da história vai acabar sendo a presença do catéter venoso central. Então, todos esses sinais clínicos a gente vai observar aqui nessa foto. Então, a gente vê, né, que a gente tem uma hiperemia justamente no local da inserção do catéter. Essa parte aqui a gente pode ver sinais de infecção. Muitas vezes esse local realmente está endurecido. A presença de calor, né? E de antemão aqui a gente tem uma cobertura transparente que nos permite fazer essa avaliação, né? Então, o enfermeiro, ao realizar esse curativo ou ao fazer esse exame físico, é de importante relevância a gente fazer esse exame, que pode ser feito através da inspeção, né? Você olhando, você já fazer esse diagnóstico de infecção, muitas vezes que pode ser só local, mas que tem uma probabilidade de ser também sistêmica, né? Então, aqui a infecção local, ela está bem fundamentada pelos critérios clínicos que a gente já falou anteriormente. Então, é possível prevenir infecção de catéter? É sim, e ela está em nossas mãos, né? E ela deve permear nossas práticas de enfermagem. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como é que essa infecção ela pode chegar na corrente sanguínea através da inserção desse catéter, né? A primeira coisa que a gente vai observar é que a microbiota da pele do paciente, ele tem a presença, o que a gente chama, né, de uma microbiótica transitória, que faz parte da flora normal da pele de cada um de nós, né, onde há a maior prevalência de quê? De corpos grandes positivos. Então, vejam só, na hora que eu não faço a antisepsia correta dessa pele, né, quando eu não utilizo os antissépticos corretos, há sim uma chance, né, dessa bactéria que está aqui na pele, ela migrar através da parede do catéter e chegar lá na corrente sanguínea, né? Então, é importantíssima a primeira coisa, a primeira barreira que a gente precisa lembrar é de realmente fazer o quê? A antisepsia correta dessa pele antes da inserção desse catéter. Outra coisa que é as nossas mãos, né, gente? Todo mundo sabe que as mãos, elas são grandes carreadoras de micro-organismos. Então, nós manipulamos esse catéter. Então, aqui seria a pontinha, né, do catéter, onde aqui a gente faz a administração de medicamentos, a gente coloca o soro. Então, quando eu venho com as mãos, sem feita a higienização, e também sem a utilização de equipamentos de proteção, né, a gente pode sim, através dessa abertura, a gente levar também, ó, infecção lá para a corrente sanguínea, certo? E aí, o que acontece? Que a gente às vezes pensa que não. Também os fluidos que a gente administra a esse paciente. Então, na hora que eu preparo o medicamento errado, que eu contamino o soro, eu também estou levando micro-organismo via hematogênica, ou seja, para dentro dos vasos do paciente. Então, eu posso ter a contaminação durante a inserção, né, durante a manipulação desse catéter, como também na administração de medicamentos ou de fluidos. Quais são as bactérias que a gente vai ver mais prevalentes? Vão ser os corpos gram-positivos, os bacilos gram-negativos e a própria cândida, não é? Então, a gente precisa lembrar que a corrente sanguínea ela é estéril, não é? A gente não tem uma flora normal da corrente sanguínea. Então, se eu tenho um paciente, vamos dizer assim, saudável, que ele não tem nenhuma infecção aparente, e aparece dentro da corrente sanguínea um corpus gram-positivo, então há uma probabilidade grande de ter sido o quê? Ou durante a inserção, ou durante, ó, a manipulação, porque a mão também, ela tem a sua microbiota considerada transitória. Então, mão, ó, e pele do paciente, quando
não higienizada, ou quando essa manipulação desse cateter é errônea, a probabilidade da gente inserir esses micro-organismos são imensas, né? Então, fica aí a dica de como a gente pode estar contribuindo para essa redução. E aí, aqui só mais um slide mostrando, né, que a gente pode levar a infecção através das soluções, que a nossa mão, junto com a pele do paciente, né, a gente leva bactérias que são microbiotas consideradas naturais, através das conexões. Quem são essas conexões? São as torneirinhas, as duplas vias, que daqui a pouco a gente vai mostrar também para quem ainda não está muito familiarizado com os termos, tá? Então, gente, muito cuidado, né? A higiene das mãos sempre é fundamental nessa luta contra a prevenção de infecção hospitalar. Então, vai aí, né? Se a gente visse as bactérias, talvez se tornasse mais fácil o nosso combate contra elas. Então, como a gente não vê, a tendência é pensar que elas não existem. Então, a gente precisa ter, né, esse lema, essa bandeira levantada junto com a gente, para a gente poder reduzir, né, na medida do possível, essas infecções, principalmente devido à manipulação de catéter de forma errônea, tá? Então, a primeira coisa que a gente já pode observar é que a inserção desse catéter, ele precisa ser feito, né, e o ideal seria num ambiente realmente cirúrgico, né, onde a gente pudesse ter essa antisepsia da pele realizada de forma correta, né. Hoje a gente precisa, as melhores evidências, elas indicam a utilização da clorexina de germante, e após a clorexina de germante, a utilização da clorexidina alcoólica, né. Hoje são os dois insumos, né, onde os resultados, ou seja, eles têm um efeito residual importante, ou seja, eles se mantêm na pele por um período em torno de 30 minutos, né, evitando que as bactérias, elas incidam, né, nessa área onde vai ser feita a inserção do catéter. Então, é um procedimento estéril. A gente vê aqui a utilização de um campo, né, estéril, luvas estéreis e também o uso do capote. Então, tudo isso a gente chama de barreira máxima, né? A barreira máxima, ela é algo que a gente não deve abrir mão. Então, toda a inserção de catéter central, ela deve primeiro ser realizada através, né, da utilização que a gente chama de barreira máxima de proteção do paciente, que é a utilização de um campo grande, estéril, e também da paramentação desse profissional que vai inserir esse catéter, né? Logo após a inserção do catéter, a gente pode aqui, ó, ver um raio-x, e é muito importante a gente saber, gente, que esse raio-x, ele vai estar lá dentro, né, do átrio direito do coração. Então, a gente vê que ele está numa via hematológica profunda, e aí, uma má manipulação desse catéter, as bactérias, elas vão, sim, atingir de forma rápida, né, a corrente sanguínea do paciente. Então, essa inserção realmente deve respeitar esse processo, né, essa normatização estabelecida pela Anvisa. Outra coisa importante é aonde inserir esse catéter. Então, esse catéter, ele pode ser inserido na subclávia, né, que fica assim, bem no ápicezinho, né, da caixa torácica. A gente também pode ter inserção de jugular, como também a gente pode ter inserção pela via femoral. Então, hoje, o padrão ouro, considerado o local com menor possibilidade de infecção, seria a via subclávia. Então, o cirurgião, ele deve ter como primeira escolha a subclávia, né? Desde que realmente ele tenha habilidade para isso, o paciente apresente condições para a realização, essa deve ser a primeira escolha. Por que não a jugular, né? Porque ela é minha segunda escolha. Porque a jugular, ela fica muito próximo da boca, e aí a gente tem a possibilidade de secreção oral bater, ou do paciente vomitar, e também contaminar esse catéter. Muitas vezes nossos pacientes são obesos, né, aquele pescocinho curto, né, difícil de fazer o curativo. Às vezes, o excesso de peso faz com que o pescoço ele fique mais úmido, há maior presença de colonização.
de fungos, né? Então, não seria uma opção primeira. E a última de todas seria a inserção do catéter femoral. E aí, por quê? Porque está bem pertinho das eliminações, né, gente? Então, há a possibilidade de contaminar com diurese de fezes, como também uma incidência grande de lesões fúngicas nessa área. E aí, o paciente obeso também. Entretanto, vão ter situações que vai ser necessário a infusão, a inserção do catéter na via femoral, mas realmente vai ser nossa última escolha, né? Então, primeiro, não esquecer as barreiras, né, de proteção na inserção. Segundo lugar, a gente contribuir para essa escolha, né, do melhor local de inserção do catéter do paciente. Então, padrão ouro, ó, subclávia, tá? Outra coisa, aqui estão os dispositivos. Então, a gente tem a torneirinha, a gente tem os transfusos, a gente tem os prolongadores, a gente tem as duplas vias. Então, tudo isso, gente, faz parte, né, do processo de prevenção de infecção de corrente sanguínea. Aqui está o preparo de medicamentos e aqui está o preparo dos soros. Então, não adianta nada a gente usar a barreira de proteção, a gente fazer a antisepsia da pele correta, a gente escolher o local ideal da inserção desse catéter, mas a gente não ter cuidado na abertura e no processo de esterilização, né, desses acessórios, tá? Então, precisa, gente, eu não posso bater com a mão nas pontinhas, eu não posso deixar eles abertos em superfícies. O preparo de medicação, eu preciso cuidar das agulhas, né, utilizar as seringas estéreis. Durante o processo de preparo de soro, eu não posso estar furando com agulha. Lembrando que toda vez que eu contamino um desses itens, a possibilidade de eu levar a bactéria para a corrente sanguínea ela é muito grande, né? Então, tudo isso, existe tempo de troca. Então, hoje, as melhores evidências científicas, elas pedem para que esses acessórios, né, a torneirinha, o transfuso, os prolongadores e as duplas vias, elas sejam trocadas no máximo a cada 96 horas, né? Então, alguns serviços trocam a cada 24, a cada 48, 96 horas, 72. Então, a CCIH de cada hospital, dependendo da sua realidade econômica, né? Dependendo também das normatizações, né? Da própria flora daquele hospital, ela vai pré-estabelecer, né, o tempo correto e que dê uma margem de segurança para que a gente evite a colonização desses acessórios que a gente chama que são utilizados no processo de administração de medicamentos, né, como também na prevenção dessas infecções. Então, os catéteres centrais, eles também apresentam, existem catéteres centrais de 1 lumen, catéter centrais de 2 lumens e o catéter central de 3 lumens, que são esses que a gente está mostrando aqui. Por que isso é importante, gente? Esse catéter central de 3 lumens, então veja, quanto mais aberturas eu tenho, né, quanto mais via esse catéter tem, maior chance de infecção, porque são mais portas abertas que vão dar margem para que essas bactérias elas possam ter acesso a essa corrente sanguínea. Então, quanto mais lumen, maior chance da gente também levar a infecção para o paciente. Então, estão aqui, ó, os catéteres que são monolumen, tá? Só tem uma entradinha, duplo lumen e triplo lumen. Então, vamos ter cuidado. Quanto mais lumen meu paciente tem, maior atenção e maior possibilidade de eu estar levando infecção de corrente sanguínea para esse paciente. Né? Os transfusos, né? Os transfusos é uma ciência, entretanto, a gente tem algumas regrinhas, né? Respeitando de todo jeito a CCIH do seu hospital. Então, veja, todo transfuso de hemoderivados e de nutrição parenteral, eles são de troca a cada infusão, né? Coloquei, fiz o hemoconcentrado, precisou fazer outro, é outro transfuso. Nutrição parenteral, a cada nova bolsa de parenteral, também um novo transfuso. Quando o medicamento, vejam, ele é em bomba de infusão e ele não sai, né? Ou seja, ele fica muito tempo lá fixado no catéter. Então, esse transfuso, ó,
ele pode ser trocado até 96 horas na maioria das instituições. Entretanto, aqueles antibióticos, né, que eu coloco e retiro para o paciente caminhar, ir para o banheiro, né, e aí, sei lá, de 8 em 8 horas eu instalo esse antibiótico, posso guardar esse transfuso, desde que ele seja protegido adequadamente. Então, esse que eu tiro e boto, né, que eu administro em intervalos intermitentes, ou seja, eu paro e faço de novo. Então, esses eu tenho que trocar todo dia. A cada 24 horas eu tenho que trocar. Porque a chance de quando eu botar e tirar é muito grande de eu contaminar. Diferente desse que é o quê? Contínuo. Então, esse que é contínuo, ele pode ficar mais tempo lá, sem a gente precisar trocar. Mas esse que eu tiro e boto, eu preciso trocar com mais frequência, tá? E o de parenteral e o de hemoderivados, eu troco a cada bolsa que vai ser realizada, tá? E o curativo, né? O que hoje as evidências científicas dizem para a gente? Nós temos curativos maravilhosos, que é muito bom para a gente, que reduz o nosso trabalho, né? Que pode ser trocado a cada 5, 7 dias. Como também eu tenho os curativos tradicionais, que são aqueles onde eu boto a gás estéreo junto com os paradapos. E aí a troca tem que ser no máximo a cada 2 dias, tá? Mas se eu acabar de trocar um curativo e ele poucas horas ficar molhado, sujo, ou ele se solta, a troca tem que ser imediata, tá, gente? Então, curativo tem tempo? Tem. Mas se acontece um desses 3 tópicos, eu preciso trocar várias vezes ao dia, se for necessário. Então, hoje, o que a gente tem, assim, de ponta, né? Nós temos curativos considerados curativos transparentes, que são aqueles curativos que me permitem fazer aquela inspeção, né, diária. Então, esse curativo, né, no nosso ambiente, assim, os fabricantes, eles prometem a troca a cada 5, 7 dias. Entretanto, na prática assistencial, muitas vezes não chega a 7 dias. Até porque é um país muito tropical, muito mais quente, então possa ser que a gente precise trocar antes, mas ele é muito bom, né? E a gente precisa colocar sempre a data que foi renovado, trocado, esse curativo, e com a rúbrica, o nome do enfermeiro que fez a troca desse curativo. E aqui são os curativos tradicionais, né, que em momentos ou instituições se faz necessário, né, sempre o curativo ele deve ser feito, até para que a gente evite a contaminação. A gente vê que aqui, ó, a inserção é jugular, e aqui também. Então, esse curativo aqui, a gente troca no máximo, a cada 2 dias, tá, gente? Entretanto, soltou, molhou, ficou úmido, a gente vai precisar trocar quase que diariamente, tá? E aí, uma coisa importante, quando é que eu não faço o curativo, tá, gente? Nas primeiras 24 horas após a punção, eu não devo fazer esses curativos transparentes. Por quê? A chance desse curativo sangrar é grande, então aqueles curativos existe um alto custo. Então, nas primeiras 24 horas, é importante, o ideal é que eu mantenha o curativo tradicional. Então, no outro dia após a punção, a gente faz o curativo, que a gente chama mais especializado, não é? Porque se esse aqui, ó, sangrar, e o que normalmente acontece, eu vou ter tido um custo sem necessidade. Então, nas primeiras 24 horas, o tradicional seria o ideal para esse paciente. E aí, existe contraindicação para utilizar os curativos transparentes? Sim, gente. Né? Quando o paciente tem sangramento ativo, ou seja, quando o TPAE dele está largado, ou ele está com uma plaquetopenia importante, e quando esse paciente ele soa demais. Então, muitas vezes tem paciente tendo febre intermitente, ou ele realmente é extremamente calorento, ou ele soa demais, né? A gente não deve utilizar os curativos transparentes. Então, o ideal vai ser, ó, o curativo tradicional. Por quê? O curativo transparente, como eu já falei, por ele ser um alto custo, se eu coloco num paciente que sangra muito ou que tem uma diaforese excessiva, eu vou estragar um material, né, de forma desnecessária, tá? E aí, o que utilizar na hora desse curativo, né, gente? Hoje, o padrão ouro
é a clorexidina alcoólica. Por quê? Porque ela tem uma meia-vida maior, né? Ela tem um efeito residual maior, ela fica lá na pele, né? Fazendo uma proteção e evitando que essa bactéria ela se fixe lá, como também ela se prolifere. O álcool 70 realmente vai ser assim, nossa terceira opção. Né? Então, realmente, na falta da clorexidina alcoólica, se eu só tenho um álcool 70, ele pode ser utilizado. Ele não faz mal, mas em comparação à clorexidina, ele evapora muito rápido. Então, muitas vezes, nem tem o efeito que se esperava, quando comparado ao uso da clorexidina alcoólica. É importante que essa clorexidina é a 0,5, tá? E a gente lá na frente vai ver que tem vários tipos de clorexidina. Então, hoje, se a gente tem esses dois insumos, então, claro que eu vou fazer o curativo utilizando a clorexidina alcoólica, tá, gente? Também isso melhora e reduz a infecção, né, de corrente sanguínea via o catéter. Então, eu trago algumas informações importantes para a gente. Então, para quem não sabia, a clorexidina, ela tem, 4 apresentações. Ela pode ser a digermante, que ela realmente é utilizada para a pele, né? A gente tem a alcoólica, que é a 0,5, que aí ela realmente é utilizada para reduzir matéria orgânica e também microbiota transitória. A gente tem o que a gente chama da aquosa. Então, assim, é uma pena, para quem não sabe, mas essa seria ideal para a gente passar sonda vesical de demora, né? Utilizada realmente para mucosa. E a gente tem a aquosa a 0,12, que é aquela que a gente faz a limpeza oral dos pacientes. Então, muito cuidado, né? Na compra de clorexidina, até também na identificação dessa clorexidina, para que a gente não utilize a clorexidina errada. Então, no nosso contexto de hoje, as clorexidinas que vão estar disponíveis para a gente, vai ser a digermante, que a gente vai passar primeiro na pele, e depois a alcoólica, tá? Então, utilizando esses dois insumos, a gente já vai estar, num bom caminho para a redução de infecção de corrente sanguínea através do uso do catéter venoso central. O curativo é estéreo, tá, gente? A gás estéreo, curativo estéreo, utilização de lobo estéreo. Então, normalmente, né, e deve ser uma função do enfermeiro realizar o curativo, uma vez que tem uma complexidade maior. Você vai precisar fazer o exame daquela inserção do catéter, né, e utilizar técnicas que exigem um grau de conhecimento maior, né? Então, o tempo de permanência, né? Então, os estudos trazem também que nenhum catéter deve permanecer por mais de 30 dias. Por quê? Por conta da formação de biofilmes. Então, vocês veem, isso aqui não é um catéter, é uma sonda, só para a gente ter ideia do que é o biofilme. Então, assim, quando tem inserção de qualquer catéter, gente, seja ele vesical, né, catéter central, que é isso que a gente está conversando hoje, o nosso organismo, ele entende que aquilo é um corpo estranho, né? Então, o que acontece? Os macrófagos correm para lá, que são o nosso exército, né? Dizendo, gente, chegou algo que é estranho. Então, eles vão se inserindo aquele corpo estranho. Depois de 30 dias, a formação, né, desse biofilme, que é como se fosse a junção de vários macrófagos, criando realmente um encapsulamento daquele corpo estranho. Então, imagina, depois de 30 dias vai formando esse biofilme, na hora que eu vou tirar esse catéter, o que acontece? Esse biofilme, ele pode se soltar e realmente fazer, né, uma infecção ou um tromboembolismo dentro da corrente sanguínea. Então, o ideal é que a gente não tenha, né, um catéter que dure mais de 30 dias. A possibilidade de retirar antes é muito bem-vindo, conforme as evidências científicas, tá bom? E aí, né, gente, a melhor prevenção é a gente avaliar diariamente se realmente aquele paciente ele precisa do catéter central. Por quê? A melhor forma de eu prevenir a infecção de corrente sanguínea utilizando o catéter central é retirando ele o mais precoce possível. Então, se o paciente já já não faz mais um antibiótico, né, aquela cirurgia de grande porte já foi um sucesso, o paciente está super bem, não tem porquê eu manter um catéter central na possibilidade dele precisar usar de novo. Então, se o paciente a gente avalia, vê se
a periferia já deu uma renovada, se há a possibilidade da gente funcionar uma veia periférica, então a gente faz a retirada desse catéter, né? E funciona uma veia periférica. Por quê? O acesso periférico, a chance de infecção de corrente sanguínea é bem menor, né? Do que aquele catéter central, que já tem uma inserção muito mais profunda, né? Então, gente, vamos avaliar diariamente esses sinais de infecção. É uma função nossa, da enfermagem, do enfermeiro, na realização e na manutenção desse curativo. Então, no dia a dia, como é que a gente pode estar contribuindo para essa redução dessa infecção? Primeira coisa que a gente já viu antes, tá de olho e atento aos sinais de infecção. Então, um catéter que está hiperemiado, com secreção, gente, não tem por que ficar aí. Você vai lá, avisa para o médico, estou retirando o catéter central, porque ele tem sinais de infecção grave e a gente vai precisar retirar. Vamos providenciar o cirurgião vir para a gente fazer a troca dessa inserção. Então, isso é importante. Então, você vai lá na sua evolução, descreve as características desse catéter, para você se respaldar de que você está alertando, né, para a sua segurança e para a segurança do paciente também. Outra coisa, todo catéter, gente, não pode manusear sem luva, né? E as evidências científicas sempre pedem para a gente manusear com a gase, com clorexidina alcoólica, ou na falta dela, com álcool a 70%. Por quê, gente? Na hora que eu envolvo a abertura do catéter central, eu já evito que as bactérias, né, mais uma barreira, para que ela não migre para a corrente sanguínea. Então, sempre que for manusear o catéter, na pontinha de inserção, medicação, vai botar o transfuso, vamos contribuir, vamos reduzir essa infecção por corrente sanguínea. Vamos calçar a luva, né? Essa daqui pode ser de procedimento, limpa. E aí, ó, vai com a gazezinha com álcool 70. Outra coisa, para evitar esse manuseio na pontinha do catéter, a gente, ó, pode sim utilizar os injetores laterais dos transfusos. Então, a gente paga mais caro na compra desses transfusos para que eles venham, ó, com esse injetor lateral que a gente chama. Então, em vez de eu ir lá, na ponta do catéter e mexer, é muito mais saudável, muito mais seguro eu fazer o medicamento por aqui. Né? Então, vamos começar essa prática nova, né? Os transfusos vêm com esse injetor, justamente para a gente evitar, ó, fazer isso daqui. Fazer medicamento direto no lúmen do catéter. Agora, se for realmente necessário, sei lá, numa parada cardíaca, você vai muitas vezes obstruir um catéter, se precisar, leva a gase com clorexidina alcoólica. E aqui, ó, sempre que for fazer medicação, também lembrar de fazer antisepsia com álcool 70 ou a clorexidina alcoólica. Outra coisa, o paciente precisa participar desse processo, né? Às vezes a gente tem um paciente, ele mesmo mexe no catéter, ele tira o medicamento, bota. Então ele precisa estar ciente, junto com a família, gente, que catéter não é permitido nem paciente, e muito menos acompanhante, tá mexendo no catéter, né? É uma atribuição nossa, é um cuidado nosso. Então a enfermagem tem esse papel de educar também o paciente e o acompanhante, né, na utilização desse catéter central. Outra coisa, não permitam, gente, que os acessórios fiquem assim, ó, desprotegidos, né? Muitas vezes a gente chama isso aqui de tampinhas, né? Essas tampinhas, elas estão em todo o campo. Então, dentro do móvelzinho do paciente, às vezes a gente bota dentro da escobarrins. Então, se vê um catéter desse jeito, vai lá, pega o álcool 70, limpa, faz as proteções adequadas, lembra. Isso daqui, ó, é um prato cheio para a bactéria vir e, ó, migrar lá para dentro da corrente sanguínea do paciente. Então, muitas vezes essa tampinha, sei lá, caiu no chão, bateu numa gaveta, é lixo, tá? Outra coisa, olha só aqui, ó, presença de sujidade no catéter, né, gente? Essa foto ficou bem legal. Então, a gente vê que esse catéter aqui está precisando de muito cuidado. Aqui, ó, presença de cabelo. A gente sabe que o cabelo, ele é muito, muito rico de bactérias e de sujidade. Então, fios de cabelo no ponto de inserção. Então, tudo isso é nosso. A gente precisa se apropriar mais desse conhecimento, desse cuidado, né? Então,
A nossa prática precisa muito que a gente possa estar tendo maior propriedade desse conhecimento, de formas que a gente no dia a dia pode estar fazendo, às vezes, pequenos atos, mas que vai contribuir bastante para a redução desses índices de infecção hospitalar, tá, gente? Então, dessa forma, na prática assistencial, a gente pode estar, sim, contribuindo, né, como enfermagem, como equipe de enfermagem, repassando esses conhecimentos e também fazendo com que eles sejam implementados na prática, tá? Qualquer dúvida, né, mandem aí pelo chat, né, podendo chegar aí por e-mail, provavelmente o pessoal do curso vai estar criando aí um meio de comunicação para que a gente possa estar tirando com vocês essas dúvidas, tá? Então, foi um prazer enorme, espero ter trazido novos conhecimentos, né, que vocês possam estar implementando isso na prática, para que realmente a gente possa estar reduzindo os índices de infecções ocasionadas, né, pelo manuseio e pela inserção do catéter venoso central. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigada.